Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. Nós vamos agora dar continuidade ao tema que estudamos anteriormente, das 2.300 tardes e manhãs. Já avançamos um pouco, vimos uma série de elementos relacionados a essa profecia, lá no capítulo 8 de Daniel, e agora nós vamos começar a estudar o tema propriamente dito. Antes, vou apenas fazer aqui uma breve recapitulação, já vamos orar na sequência para estudar o tema. Nós encerramos o estudo anterior mostrando que Daniel não tinha compreendido uma parte da visão, mas que ele compreendeu algumas coisas do capítulo 8. Ele entendeu, por exemplo, quem era o carneiro e o bode, o chifre pequeno e o próprio chifre grande no meio da cabeça do bode. Mas que o único elemento, a única parte da visão que ele não compreendeu absolutamente nada foi a visão das 2.300 tardes e manhãs. Nós vimos então que Daniel, em atitude de reverência e perseverança, melhor dizendo, foi orar e estudar as profecias a fim de buscar respostas. Daniel começa a estudar os rolos do profeta Jeremias, encontra a profecia dos 70 anos, né? Até que ele começa a confundir e misturar as coisas, pensando que a profecia das 2.300 tardes e manhãs era uma extensão de tempo daquela profecia dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ouve a oração de Daniel, envia o anjo Gabriel. Enquanto Daniel ainda estava orando, chama Daniel de homem muito amado e diz: Daniel, eu estou aqui para dar-lhe a entender aquela visão que há tantos anos você não havia compreendido. E o anjo então começa o texto que nós lemos no final do estudo anterior. E para nós darmos agora continuidade, eu quero convidar você a fechar os olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Bondoso e querido Pai, chegou o momento de nós estudarmos possivelmente um dos temas mais difíceis dessa série de estudos sobre a mensagem dos três anjos. Eu quero pedir ao Senhor que nos dê uma medida especial do Teu Espírito, que o Senhor me capacite, não apenas para ser claro para aqueles que aqui estão, mas também para aqueles que verão futuramente. É um tema fundamental, um tema central, um assunto que hoje nós deveríamos refletir nele a cada instante, ao compreendermos para o local onde ele aponta, para o ministério de Jesus, para o qual ele indica. Por isso eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a consciência necessária da importância desse assunto e, principalmente, uma atitude favorável ao lado do Senhor quando nós chegarmos à conclusão desse tema. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então o anjo, lá no versículo 24 de Daniel capítulo 9, diz: Daniel, 70 semanas estão determinadas em primeiro lugar. A palavra determinadas, no idioma original, significa literalmente cortadas. É como se Deus pegasse um pedaço de pão e ele tirasse uma fatia e ele desse essa fatia para Daniel, dentro da visão. A sua versão diz cortada, Sara? Pode ler para a gente, por gentileza? Sabe que versão é essa, Sara? Não. A versão sabe? A versão é a Bíblia. Ah, ok. Não, pode ler. Leia lá. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e profecia e para ungir o santo dos santos. Então, o que o anjo está dizendo aqui é que 70 semanas foram cortadas especificamente para o povo de Daniel, que são os judeus, e para a cidade santa, que é Jerusalém. A conclusão natural que eu chego é que se essas 70 semanas foram cortadas, como eu citei o exemplo da fatia de pão, é que essas 70 semanas são uma parte de um todo maior, certo?
Se elas foram cortadas, elas foram tiradas de uma parte maior. Portanto, nós entendemos que as 2.300 tardes e manhãs, que na verdade são 2.300 o quê? Anos, como nós já comentamos, são o pão inteiro. A fatia desse pão para o judeu e para Jerusalém são as 70 semanas. Então, dentro da profecia dos 2.300 anos, nós vamos agora estudar especificamente esse período de tempo aqui. Ah, mas como você chegou a esse período de tempo? É simples. 70 semanas, cada semana tem 7 dias. 70 vezes 7, 490 dias. Mas nós já sabemos que em profecia, um dia representa um ano, são 490 anos na realidade. Então, da fatia das 2.300 tardes e manhãs, nós vamos agora cortar, selecionar o período de tempo de 490 dias. Mas antes disso, você já parou para pensar o que significa esse período de tempo 490 dias ou 70 semanas? Certa vez o apóstolo Pedro disse a Jesus, ou perguntou para Jesus, algo curioso, dizendo a ele até quantas vezes uma pessoa deveria perdoar. O judeu tinha o costume de dizer que eles poderiam perdoar até 3 vezes, na verdade. Só que Pedro, como ele sempre se sentia melhor do que os outros, ele já vai acima dos 3. E ele diz, Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7? E ele já achando que Jesus ia dizer, né, olha Pedro, você é o cara mesmo. Mas não, o que Jesus diz é, Pedro, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Será que foi por acaso a resposta de Jesus? Não. O que Jesus queria fazer com Pedro é levar a mente do apóstolo para a profecia das 70 semanas, sem sombra de dúvidas. A resposta de Jesus foi dupla. A intenção dele foi dizer, Pedro, perdoe quantas vezes forem necessárias. Mas, em segundo lugar, a intenção de Jesus também foi dizer, Pedro, preste atenção, porque é uma profecia antiga de 70 vezes 7 que está a ponto de se cumprir, que é a profecia de Daniel, capítulo 9, onde 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então nós já sabemos que 490 anos aqui são um período, ou é um período de misericórdia de Deus para com o judeu e a cidade de Jerusalém. Agora vamos lá, vamos colocar aqui, nós já sabemos que essa é a fatia do pão para o judeu, e aqui, ao final da fatia do pão inteiro, está a purificação do santuário, que é o que nos interessa saber. Mas para eu saber qual é o momento do final dessa profecia dos 2.300 anos, eu precisarei saber o quê? Como que eu vou descobrir quando ela termina? Eu preciso de que informação para saber quando ela termina? Eu preciso saber quando ela começa, não é? Eu preciso conhecer o ponto de partida para então eu fazer a conta e descobrir quando ela termina ou quando ela é concluída. Vamos lá então. O anjo agora vai dizer o ponto de partida dessa profecia. Ele diz, lá no versículo 25 de Daniel, capítulo 9. Sabe e entende, falando com Daniel, desde a saída da ordem, aqui está o que nos interessa, ou seja, o ponto de partida, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, o ponto de partida, portanto, é um decreto, é uma saída, é uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Vamos à história. O povo de Deus ficou 70 anos lá na Babilônia, pegou um pedaço também do Império Medo-Persa, até que um homem chamado Ciro deu o primeiro decreto para o povo voltar para Jerusalém. E o povo voltou, e a história do decreto de Ciro é espetacular, não sei quantos já estudaram um pouquinho sobre o contexto dessa passagem, onde Daniel, e Ellen White conta isso no livro Profetas e Reis, ele vai até o rei Ciro
e mostra a profecia de Isaías, dizendo 150 anos antes de Ciro nascer, que ele seria o cara que libertaria o povo lá da Babilônia para voltar para Jerusalém. 150 anos antes. E aí, quando Daniel pega o livro de Isaías e mostra para Ciro, olha, você está aqui, o seu nome foi dado pelo meu Deus, até o seu sobrenome foi dado pelo meu Deus. E Ellen White diz que quando Ciro vê aquela profecia, ele fica surpreso e ele toma a decisão de decretar o retorno do povo de Deus. O povo voltou. Isso foi mais ou menos, há algumas pequenas divergências aí, ano 535, 534 a.C., 536 por ali. Depois veio o segundo decreto, porque aí a Bíblia diz, e a história nos confirma, que houve uma interrupção do decreto de Ciro. Um grupo de pessoas que eram os samaritanos ficaram pressionando o rei, que na época era um outro rei, a anular o decreto de Ciro. Só que quando Dario subiu ao trono e ele viu que Ciro havia decretado o retorno do povo de Deus para Jerusalém, Dario vai reforçar agora o decreto de Ciro. Então, o segundo decreto, 520 a.C. Tudo isso está na Bíblia, tá? O decreto de Ciro, Esdras capítulo 1, decreto de Dario, Esdras capítulo 6, e o último decreto, decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C. Eu te pergunto, qual dos três decretos é o decreto da profecia? Porque a profecia disse lá, ó, vamos voltar? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então nós temos aqui três decretos, mas qual dos três é o decreto da profecia? Vocês estão com medo de falar ou não sabem qual é? Eu sei que vocês sabem qual é. Eu acho que vocês estão com medo de eu perguntar, né? Por que razão é esse decreto? Não é isso? Nós sabemos que é o decreto de Artaxerxes, não é? É o de Artaxerxes o decreto da profecia. Mas por que razão é o decreto de Artaxerxes e não os outros anteriores? Por que razão? Porque só em Artaxerxes, lembre-se, a profecia diz assim, desde a saída da ordem para restaurar e o quê? Edificar Jerusalém. São duas coisas. Não era só a edificação da cidade. No decreto de Ciro, o povo começou a edificar os muros, começou a edificar até o santuário. No decreto de Dario, mesma coisa. Só que em nenhum desses decretos aqui, o povo de Deus pôde tomar de volta a sua liberdade civil de serem uma nação independente, inclusive legislativamente falando. Eles ainda precisavam se reportar aos medos e os persas, mas foi só no decreto de Artaxerxes que aqui houve uma autorização da restauração completa da autoridade civil, judicial e religiosa dos judeus na cidade de Jerusalém. Quando a profecia diz edificar e restaurar. Restaurar o quê? A lei de Deus, a lei civil. Foi só no decreto de Artaxerxes que eles puderam fazer isso. Entendido? Por essa razão, vamos lá então. Agora eu vou tirar. Agora a gente vai só estudar o pedacinho do pão por enquanto, não o pão inteiro. Então nós já temos aqui agora, ó, 490 anos. Começa em que ano? 457 antes de Cristo. Contamos 490 anos, chegamos no ano 34 depois de Cristo. Só que a profecia, tem pessoas que quando eu estudo esse tema com elas, chegam para mim e dizem assim, poxa, mas o anjo parece que também dificulta mais aqui a história. Por que o anjo não chegou logo aqui e disse 69 semanas? Aí o anjo vem e separa 7 semanas, 62 semanas. Parece que confunde mais a cabeça das pessoas. Vamos lá. Então aqui está, o anjo dividiu, lá em Daniel capítulo 9, versículo 25. O anjo falou assim, olha Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vamos lá, 7 semanas. Quantos dias tem cada semana? 7 dias. 7 vezes 7 são quantos? 49 dias. Transformando em tempo profético, 49
anos, na verdade. Então, desde 457, esse período de 49 anos até o ano 408 a.C., foi o período que o povo de Deus se dedicou para quê? Reedificar os muros da cidade, restaurar o próprio santuário. No ano 408, tudo isso já estava praticamente estabelecido e estruturado de novo em Jerusalém. Por isso que o anjo contou e separou 7 semanas e depois 62 semanas. Do ano 408, eu conto mais 62 semanas. Que ano que eu vou? 27 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? Lembra do que diz a profecia? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o quê? A ungido. O que significa a palavra ungido na Bíblia? Aponta para Jesus. Lá no Antigo Testamento, a palavra ungido vem do hebraico Mashiach. E quem que é o nosso Mashiach? Ou Messias? Jesus Cristo. E qual foi o momento no qual Jesus foi, assim, ungido por Deus para iniciar o seu ministério definitivamente? No ato do seu batismo. Tanto é que foi justamente depois do batismo de Jesus que na sinagoga de Nazaré, num dia de sábado, ele vai abrir o rolo do profeta Isaías e ele vai dizer: o Espírito do Senhor me ungiu. Entenderam? Mas será que há alguma confirmação na história que nós podemos comprovar que Jesus realmente foi batizado no ano 27 depois de Cristo? Será que há alguma comprovação na história? Ah, sim. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, o capítulo 3. Lucas, o capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1. E aí eu vou pedir novamente, eu acho que vamos começar aqui de novo, né? Então, com a Dani, Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Aí, só até aí. O que nos interessa da passagem é só a primeira frase. Era o 15º ano do reinado do império de Tibério César. É isso que nos interessa. O que aconteceu no 15º ano do reinado de Tibério César, de acordo com a Bíblia? Nesse mesmo ano, continue comigo em Lucas capítulo 3, diz a Bíblia, lá no versículo 21. Versículo 21. Sara agora lê para a gente, por favor. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. Aí. E a sequência, versículo 22. Aí o que aconteceu quando o céu se abriu? Desceu sobre Jesus o quê? E o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, no 15º ano do reinado de Tibério César, foi exatamente o ano no qual Jesus foi batizado. Tudo bem, mas o que tem a ver com a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Simples. Quando você vai para a história, você descobre que o 15º ano do imperador Tibério César, era exatamente o ano 27 depois de Cristo. Mas quantos anos Jesus tinha quando ele foi batizado? Quanto? Está ali em Lucas capítulo 3, lá no versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23 diz assim: Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Não parece meio confuso esse negócio? Jesus foi batizado no ano 27 depois de Cristo, mas aí a Bíblia diz que no ano 27 depois de Cristo, Jesus tinha 30 anos. O óbvio não seria dizer que com 30 anos ele foi batizado no ano 27, ou no ano 30, melhor dizendo? Não seria o óbvio, já que a contagem é feita depois de Cristo? Se Jesus ele é o marco inicial da contagem do tempo ocidental, por que há esse problema aí? Essa diferença de 3, 4 anos mais ou menos?
Porque houve uma pessoa chamada, se não me engano, o nome dele é Dionísio de Esígo, que ele resolveu mudar a forma de contar o tempo durante a Idade Média. Até um determinado período, eles contavam o tempo partindo da data da fundação da cidade de Roma. Por exemplo, eles diziam assim, olha, hoje nós estamos no ano 526 da fundação da cidade de Roma. Mas quando este monge resolveu mudar a maneira de contar o tempo, começando com o nascimento de Jesus, quando ele foi pegar a data da fundação de Roma, em relação ao nascimento de Cristo, na hora de juntar as datas, ele errou aí no cálculo de mais ou menos uns 3, 4 dias por aí. É por isso que nós temos essa falha aí na contagem do tempo. Então, na realidade, se nós fôssemos levar em consideração de fato a contagem do tempo correta, né, seria o ano 30 depois de Cristo. Mas enfim, isso acaba não alterando em nada dentro da profecia, que é o que nos interessa. A verdade é que aqui, no ano 27, Jesus foi batizado, como dizia a profecia. O céu se abriu, Jesus foi ungido e ali ele começou o seu ministério. Bom, está faltando o que para a gente conseguir chegar até a conclusão das 490, ou dos 490 anos ou das 70 semanas? O que está faltando? Nós já estudamos 7 semanas, 62 semanas, que dá quantas semanas no total? 69. Quantas semanas estão faltando para a gente terminar aqui o nosso estudo? Está faltando 1 semana, porque são 70. Vamos então atrás dessa última semana. Diz aí Daniel 9, versículo 26 e 27. Vamos lá. Depois das 62 semanas, ou seja, me ajude aqui, nós já sabemos que as 62 semanas terminam em qual ano? 27. Então, depois do ano 27, depois do batismo de Jesus, o que aconteceria? Será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, o ungido, fará firme aliança com muitos. Por quanto tempo? 1 semana. Aqui está a semana que nos interessa. Só um detalhe. Os nossos queridos irmãos evangélicos e até mesmo os católicos, alguns acreditam que esta última semana de Daniel, ela só se cumprirá no futuro. Já ouviram falar sobre a interpretação dispensacionalista das profecias? Eles dividem a história da igreja em 7 dispensações. E eles acreditam que hoje nós vivemos na última dispensação e que a última semana de Daniel, ela vai ser marcada pelo reinado do anticristo aqui na terra, onde nós teremos 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. E no início do reinado do anticristo, antes dele começar a reinar, a igreja será arrebatada secretamente. Então eles creem assim. Mas qual que é a lógica, dentro do que estamos estudando, para eu pegar aqui 1 semana das 70 semanas e só essa eu jogar lá para o futuro? Tem alguma lógica fazer isso? Não tem lógica nenhuma. Não há sentido nenhum. Na verdade, isso é fruto, lembra daqueles 2 jesuítas que eu falei para vocês? O Luiz Alcázar e o Francisco Riviera, que começaram a tentar interpretar de novo as profecias para desviar o foco delas do verdadeiro chifre pequeno. Mas não há nada, nenhum indício de que eu possa fazer coisa como essa. Não, a profecia continua, dizendo que ele, o ungido, fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós não vamos entrar nos outros detalhes aqui da profecia, porque o tempo nem nos permite, mas ela está falando ali também, por exemplo, sobre a destruição de Jerusalém, sobre a invasão dos exércitos de Tito na cidade de Jerusalém. Quando fala da destruição da cidade ali, né, que o fim dela será num dilúvio, por exemplo, há uma frase de Flávio Joséfo, dizendo que a carnificina em Jerusalém foi tão grande, quando o general Tito cercou a cidade e invadiu a cidade, que haviam
literalmente, diz ele, rios de sangue correndo pelas ruas da cidade. Diz que a fome foi algo tão terrível que as mães cozinhavam seus próprios filhos para se alimentar deles. Ele cita algumas cenas no livro História dos Hebreus, que são cenas assim muito chocantes, falando acerca da destruição de Jerusalém. E Flávio Joséfo tem um adicional. Ele não está contando uma história que falaram para ele. Ele está contando uma história que ele viveu, porque ele estava vivo. Inclusive, não sei se vocês sabiam, Ellen White cita o nome de Flávio Joséfo no livro Grande Conflito, dizendo que ele foi a última voz de misericórdia que Deus usou para apelar ao povo para eles se entregarem para os exércitos de Roma, porque do contrário a cidade seria destruída. Mas como dizia a profecia, e como o próprio Senhor Jesus havia mencionado, o templo seria destruído, de tal maneira que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Bom, voltando aqui ao que diz o texto, nós estamos então em busca da última semana. Vamos lá. Aqui estamos então. A última semana, depois do batismo de Jesus, nós temos ela dividida em 2 períodos de tempo. Diz lá o texto, né? Deixa eu voltar só para a gente fazer a leitura aqui. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Como foi que Jesus fez cessar o sacrifício? Exatamente. Ele cumpriu o que a profecia dizia. E Ellen White descreve essa cena de maneira tão brilhante, dizendo que enquanto era Páscoa, e aí enquanto o sacerdote estava lá no santuário a ponto de degolar o cordeiro, Jesus morrendo lá na cruz, o terremoto em Jerusalém foi tão grande que o cordeiro na mão do sacerdote fez o que, lembra? Fugiu da mão dele. É como se Deus estivesse mostrando, olha, acabou. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Curioso isso, né? Quando você está lá na sua casa, e aí vamos supor que você dá uma ideia lá na sua cabeça, e você vai rasgar a cortina da sua casa. Como que esse rasgo acontece? De baixo para cima, não é? Mas quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima para baixo, a intenção foi mostrar que foi a própria mão de Deus que foi lá rasgar aquele véu. Foi um evento divino que aconteceu. Foi Deus quem estava mostrando ali para o seu povo, acabou. E o povo ficou espantado, porque o lugar santíssimo foi aberto diante do povo ali agora. E eles entendiam que o Santíssimo era um acesso restrito. Deus rasgou o véu, mostrando que a profecia se cumpriu quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Então, 3 anos e meio, depois da morte de Jesus no ano 27, ou melhor, do batismo de Jesus no ano 27, no ano 31, exatamente como a profecia dizia, o Senhor Jesus Cristo morreu. Sabe por que a profecia vai fazendo essas pausas aí? Né? A gente tem aqui 408, 27, 31. Sabe por que a profecia tem todas essas datas? Quando você está estudando matemática, eu não sei se aqui é assim, lá no Brasil, quando a gente chega no final de uma conta, aí nós queremos saber se aquela conta está correta, nós fazemos o quê? Prova real? É prova real que vocês chamam também? A prova real. Então essas datas aqui da profecia são as nossas provas reais. É para quando eu chegar no final, na contagem final, bom, vamos ver se agora eu voltando vai bater cada uma das datas. Deus é fantástico, Deus é um matemático, Ele não faz nada por acaso. Não sei se vocês já viram sobre a espiral de Fibonacci, depois busquem sobre isso na internet. Toda a natureza tem uma precisão matemática tão impressionante que quando você vê esse elemento dessa espiral e começa a observar, não tem como chegar a outra conclusão. A natureza não é fruto do acaso. Há um designer que projetou tudo aquilo que faz parte da sua criação. E assim também é com as profecias. E outro detalhe, quando nós estudamos as coisas dessa maneira, eu gosto de dizer sempre isso. Sabe qual é uma das razões principais pelas quais eu devo estudar profecias? Sabe por quê? Quando eu vejo um Deus que está no controle da história dessa maneira, eu desenvolvo mais confiança nele. Porque se Deus conhece o fim desde o princípio e sabe todas as coisas, é lógico que Ele é capaz de controlar a minha vida também. As profecias servem para isso, não são apenas informações, é para desenvolver confiança na soberania de um Deus Todo-Poderoso. Bom, estamos na metade final agora da última semana.
Vocês notaram que aqui nós temos mais um probleminha? Né? Parece que são 4 anos, né? Mas não são. Você tem aqui o ano 27, o ano 31. É porque Jesus provavelmente tenha sido batizado entre setembro e outubro do ano 27. Mas quando ele morreu entre março e abril do ano 31. Daí dá a diferença desses 6 meses. Mas são exatamente 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio agora e finalmente nós chegamos no ano 34. Só um detalhe aqui, essa última semana da profecia, enquanto Jesus viveu aqui na terra, durante esses 3 anos e meio finais, Jesus dedicou o seu ministério para pregar para quem? Para os gentios? Para quem Jesus dedicou o seu ministério? Para os judeus. Alguns gentios foram alcançados por ele, porque obviamente Jesus não ia desprezá-los. Então alguns foram alcançados. Mas o foco do ministério de Jesus, enquanto ele esteve aqui, foi primeiro resgatar as ovelhas perdidas de quem? De Israel. Lembra que ele mesmo falou? Por que razão que o foco de Jesus estava nos judeus? Porque a profecia dos 490 anos estava próximo de chegar ao final. E agora Jesus estava na última semana da profecia. 3 anos e meio, onde ele se dedica para os judeus, e os últimos 3 anos e meio, os discípulos. A quem os discípulos se dedicaram agora nos últimos 3 anos e meio da profecia? Também aos judeus. Até que então, lá no ano 34, acontece esse evento aqui. Que eu acho que a gente não precisa nem fazer a leitura do texto, que nós já conhecemos, né? Atos capítulo 7, versículos 52 até os 60. A Bíblia vai nos mostrar o evento que selou não a rejeição do judeu. Nenhum judeu foi rejeitado por Deus. Qualquer judeu hoje que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador, ele é tão filho de Deus como qualquer um de nós e qualquer outra criatura. O que foi rejeitado aqui foi a nação judaica como privilegiada para anunciar a mensagem do Evangelho ao mundo. Foi neste sentido que a graça para eles chegou ao fim, para a nação. Tanto é que muitas pessoas hoje ainda olham para Jerusalém e eu tenho o sonho de conhecer Jerusalém. Eu espero que um dia Deus me dê essa alegria. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui em Portugal, na Europa, por que não sonhar que um dia poderia estar em Jerusalém, né? Então sonho com esse dia. Mas é um erro quando muitas pessoas ainda olham para Jerusalém e pensam que Jerusalém é a Terra Santa. Jerusalém não é mais a Terra Santa. Porque o que santificava Jerusalém? O que estava em Jerusalém que santificava aquela cidade? O templo. E o que estava dentro do templo que santificava o templo e que naturalmente santificava a cidade? Os 10 mandamentos, certo? E o que estava em cima dos 10 mandamentos, na Arca da Aliança, que santificava a arca, que santificava o santuário e que santificava a cidade? O que estava? A Shekinah, a presença de Deus. Eu pergunto, ela está lá ainda? Você lembra quando Jesus se retirou da última vez do templo? O que ele falou? Eis que esta casa ficará o quê? Deserta. A presença de Deus se retirou da cidade. E é por isso que aquela terra não é mais a Terra Santa. Ela ainda é uma terra com uma história bonita, com uma história inspiradora, com muitas lições espetaculares, mas não há nada de especial ali, fora isso que eu mencionei. E é por isso que as profecias que apontam para lá, que acredito que haverá algo especial ali, não, o foco não está mais lá. E nós veremos isso no decorrer do estudo aqui da mensagem dos 3 anjos. Então, meus amigos, no ano 34, depois de Cristo, em Atos capítulo 7, diz que Estevão, ele prega um sermão poderoso, ele conta a história do povo de Israel desde o princípio, mas os judeus ficaram com tanto ódio dele que ele não conseguiu nem terminar a sua mensagem. Quando ele estava mais ou menos na metade ali, ele já, imagino, vendo a face dos judeus possuídos por demônios, faz o seu último apelo. E os judeus o pegam, o levam para fora da cidade e o apedrejam, e ali acabou, ele morre. Ali eles silenciaram a última voz que Deus usou para que de alguma maneira eles ainda se arrependessem dos seus pecados e pudessem, porque o plano de Deus não era rejeitar o seu povo como nação escolhida, não,
não era o plano de Deus. Mas com essa atitude, os 490 anos chegaram ao fim. Acabou? Acabou? É tudo que nos interessa, saber os 490 anos? Não. Os 490 anos era só uma fatia do pão. Nós queremos o pão inteiro, não é? Então aqui está. Vamos lá. Nós estudamos esse detalhe, vamos voltar aos 2.300 anos, que começam junto com os 490, no ano 457. Agora a conta é muito simples. Eu quero saber, de 2.300 anos, se eu subtrair 490, quantos anos ainda faltam? 1.810 anos. Aí é simples. A partir do ano 34, que foi quando terminaram os 490, eu começo a contar 1.810 anos. Onde que eu vou chegar? 1844. Aí está. E o que aconteceu no ano de 1844? Certo? O que dizia a profecia? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mas qual santuário? Em 1844 havia algum santuário aqui na Terra? O judeu está até hoje tentando construir o terceiro templo e não conseguiu. Desde que o templo de Herodes foi destruído por Tito, os judeus nunca mais conseguiram levantar um santuário. E eu nem sei se conseguirão, porque o lugar onde eles querem construir um santuário simplesmente tem um probleminha ali, que é no chamado Monte do Templo. Sabe o que tem construído lá? No mesmo lugar que eles querem restaurar o santuário, sabe o que tem construído? Uma Meca, um dos templos mais importantes dos muçulmanos ao redor do mundo. Ou seja, para isso acontecer, no mínimo, vai ter que ocorrer uma guerra aí muito grande, muito terrível, né? Mas enfim, então não há santuário terrestre. E ainda se houvesse, o santuário terrestre já não tem mais nenhuma relação com a experiência do Evangelho. Porque quando Jesus subiu para o céu, nós sabemos que no ano da ascensão, ele já entrou no santuário celestial. Não faz parte dessa série aqui de estudos, mas eu tenho um estudo muito interessante, que inclusive aprendi com um pastor da Igreja Adventista, onde ele mostra que o evento do Pentecostes aqui na Terra, para o qual a gente olha, às vezes, dando mais atenção, ele foi só a resposta do evento mais importante que estava acontecendo no mesmo momento lá no céu. E que evento foi esse? Sabe que evento foi? Isso é possível provar pela Bíblia. Quando o Espírito Santo foi derramado aqui na terra, Jesus estava inaugurando lá no santuário o seu ministério sumo sacerdotal. E quando o Espírito Santo caiu aqui, foi a prova de que ao apresentar as marcas para Deus, ele foi aceito como ministro no santuário celestial pelo seu povo aqui na terra. Foi só a prova o que aconteceu aqui. O ministério de Cristo iniciando lá no santuário. Esse ministério dura até o ano de 1844 no compartimento santo. E a partir de 1844, ele entra no Santíssimo para iniciar o quê? A expiação, a purificação do santuário. Ou voltando para a mensagem do terceiro anjo, chegou a hora do seu juízo. Porque nós já comentamos que o grande dia da expiação no calendário judaico era o dia do julgamento, o dia do juízo de Deus. Nós vamos falar sobre isso no estudo que virá na sequência. Nós vamos, lógico que não poderemos nos aprofundar em todos os detalhes aqui, mas nós vamos fazer um estudo para mostrar a vocês como esse juízo acontece no santuário celestial. Como ele ocorre, já que não é o juízo final que a gente comentou. Que juízo é esse? Como ele acontece? Quais pessoas serão julgadas? Como serão julgadas? Será que há registros lá no céu de alguma coisa? Nós vamos estudar sobre tudo isso na sequência, que, volto a repetir, 1844 foi o marco do início desse julgamento. Bom, nós ficamos por aqui. Eu não sei se temos alguma dúvida ou alguma colocação sobre esse tema que nós vimos há pouco. Alguém? Dona Joaquina? Só pega o microfone, por gentileza. Pode passar para ela. Tem que falar no microfone que vai sair lá na gravação. Jesus está no juízo investigativo agora, não é?
segundo o conhecimento que eu tenho. Exatamente. Pronto. Desde de Adão até agora, que a gente não sabe se já estamos a ser julgados. Isso. Não é assim? Isso. Pronto, era É isso que nós vamos estudar no tema que vem na sequência. chegar à última pessoa, Jesus bem. Exato. É o fim. A gente não tem como saber exatamente isso. Ellen White mesmo diz que nós não saberemos o início exato do julgamento dos vivos e tampouco do fechamento da porta da graça. Nós não conseguiremos ter uma data para determinar isso, mas, por exemplo, quando as 7 últimas pragas começarem a cair, é uma evidência que o julgamento terminou. Hoje, realmente, o juízo começou com os mortos. Nós vamos ver os textos no estudo seguinte e, em algum momento, iniciar-se-á o julgamento dos vivos. Mas é exato, a senhora está correta. No meio adventista, nós chamamos esse julgamento da mensagem do primeiro anjo de juízo investigativo ou então juízo pré-advento, que é um julgamento que acontece antes da segunda vinda de Jesus. Mas não se preocupem, estes assuntos serão os temas que nós veremos no estudo a seguir, a fim de esclarecer um pouco melhor os detalhes aí sobre o julgamento no santuário celestial. Tá bom? Mais alguma pergunta? Senão vamos orar para a gente finalizar. Oremos então. Querido Deus, quão solene, Senhor, é o tempo que nós vivemos. O Senhor Jesus Cristo hoje se encontra no último compartimento do santuário celestial. E de lá de dentro, já não há mais o que fazer. Quando Ele terminar a sua obra no lugar santíssimo, Ele vestirá as suas roupas de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e voltará para dar fim à história do pecado e para levar os teus filhos a fim de morar com Ele no reino dos céus. Nós estamos nos últimos momentos da história do pecado nessa terra. Tudo isso deveria nos mover a uma atitude de contrição, como os judeus faziam quando o tabernáculo de Moisés, quando o templo de Salomão ainda existiam no planeta Terra. Eles se contristavam diante do Senhor, se humilhavam diante de Ti, faziam um exame das suas vidas, a fim de verem se não havia nenhuma mancha, nenhum pecado não confessado, algo oculto, alguma coisa, Senhor, que ainda os separava de Ti. E essa deve ser a nossa atitude. É verdade que nós não podemos deixar de viver enquanto estamos aqui nesse mundo, temos atividades a cumprir, temos obrigações a fazer, mas que nós nunca nos esqueçamos de que a mente de um filho de Deus nesta geração deve estar cativa com Jesus dentro do lugar santíssimo. Que os nossos olhos da fé o vejam dentro do santuário celestial e que a nossa vida seja vivida como se realmente acreditássemos que Jesus está no último compartimento, vivendo na época da última mensagem de misericórdia, o que me leva a crer que provavelmente nós somos a última geração que pisará nesse mundo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e quando o nosso nome for citado no reino dos céus, diante do tribunal celestial, que o sangue de Jesus Cristo cubra a nossa vida e que nós sejamos justificados de todos os nossos pecados. Essa é a nossa oração. Aprova-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, santifica-nos, Senhor, e prepara-nos para a glorificação, em nome de Jesus. Amém, Deus.